melhor conteúdo com variedade, cultura e entretenimento da região, Roteiro.tv. Oferecimento: Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você. Conforme a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil está em terceiro lugar entre os países que mais recorrem a este procedimento, só perdendo para os Estados Unidos e a China. Dentre as mais de 600 mil intervenções, cerca de 30% são reparadoras ou reconstrutoras, enquanto que cerca de 70% são estéticas, comprovando que os brasileiros buscam, na maioria das vezes, uma imagem melhor. Atualmente, a grande procura pela cirurgia plástica faz crescer na medicina a necessidade de aperfeiçoamento e inovações técnicas, enquanto que a população cada vez mais busca pela sua segurança na hora da consulta. E é por tudo isso que você ouviu que o Roteiro.tv hoje está trazendo para a gente a doutora Luciana Pereira Takaki. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Nada. É um prazer trazer você aqui para a gente falar um pouco de cirurgia plástica, para a gente tentar desmistificar um pouco. Para minha amiga que está lá em casa e para os meus amigos também que estão lá em casa, que não é só a mulher que faz isso, né? Mas eu vou chamar você de doutora Luciana, porque como você mesmo disse, é assim que você prefere ser chamada, doutora Luciana, para ficar mais próxima dos seus pacientes e dos seus amigos. Vamos falar sobre cirurgia, sobre medicina. Como que um médico se torna um cirurgião plástico e o quanto que ele estuda para isso? Bom, para um médico se tornar cirurgião plástico, primeiro ele faz faculdade de medicina. Terminada a faculdade de medicina, ele presta concurso para residência de cirurgia geral, faz 2 anos de residência de cirurgia geral, outro concurso para cirurgia plástica, são mais 3 anos de residência em cirurgia plástica, toda essa carga horária tempo integral, um adicional de plantões e horas a mais. Depois disso, ele presta uma outra prova, que é a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, ele tem o título de especialista. Depois que ele termina essa formação de longos 11 anos. 11 anos? Depois de 11 anos, ele pega o título na mão e mesmo assim ele tem que frequentar os congressos, tudo, para ter pontos perante a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para manter o título de especialista. Então, ele não para nunca, na verdade, o estudo. Então, vamos pensar assim. A faculdade de medicina, ela é 6 anos. 6 anos. Só a faculdade de medicina. Só a faculdade. Os outros 5 anos são só especializações para a cirurgia plástica? Justamente. Entendi. Alguns profissionais chegam a fazer mais alguns anos de outras subespecializações. Mas para o cirurgião plástico são 5 anos. São 2 de cirurgia geral, 3 de cirurgia plástica. Nossa, se são 11 anos de faculdade de especialização, a doutora começou a fazer faculdade com 5 então, né? Porque, gente, dá uma olhada nisso. É uma cirurgia plástica aqui de São José dos Campos e olha a carinha dela. Doutora Luciana, vamos falar sobre os órgãos que fiscalizam esse trabalho de cirurgia plástica. Quais são esses órgãos e o que eles fazem? Na verdade, assim, a cirurgia plástica é uma área que muita gente se envolve na área de cirurgia plástica, alguns profissionais não habilitados. Eu acho que é importante o telespectador, a população de maneira geral, saber que a cirurgia plástica ela é regida por alguns órgãos. Então, o principal deles é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o único órgão que já rege a cirurgia plástica de uma maneira geral, dita as normas, verifica os profissionais, tudo, e credenciado ao Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina, junto ao Conselho Regional de Medicina, são os órgãos que apontam se alguma coisa está certa, se está errado, se aquele profissional está apto. Então, são órgãos fiscalizadores dos médicos. E os profissionais que estão aptos a ser cirurgiões plásticos, a realizar a cirurgia plástica,
Porque o que acontece? Cirurgia plástica tem que ser feita com o profissional que está habilitado para tal, né? Quem fiscaliza isso é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que credencia os profissionais para serem cirurgiões plásticos e continuam dando apoio de estudo, pesquisa, tudo isso para esses profissionais. A gente pode fazer mais ou menos uma comparação com o curso de Direito, onde o profissional, o advogado, ele faz depois um exame da OAB e ele se credencia através do exame da OAB. Na cirurgia plástica é a mesma coisa. É a mesma coisa. O médico, de maneira geral, não, mas as especialidades da medicina, a maioria delas requer esse tipo de concurso, né? É um credenciamento. É um credenciamento, tanto dermatologista, intensivista, anestesiologista, as subespecialidades, todas elas prestam um concurso para ter o título de especialista, para falar assim, olha, esse profissional é habilitado a realizar tais procedimentos. Então, assim, o cardiologista, esse profissional é habilitado a cuidar de um paciente que está infartando, é habilitado a fazer um cateterismo, ou um cirurgião plástico. Esse médico, ele é habilitado para fazer uma cirurgia plástica de mama, ou uma lipoaspiração, ou não. Então, como que funciona? Tem o Conselho Federal de Medicina e cada sociedade, a Sociedade de Ortopedia, a Sociedade de Cirurgia Plástica, a Sociedade de Proctologia, elas são afiliadas ao Conselho Federal de Medicina, que são os órgãos que regem isso, para não acontecer da pessoa ser anestesista e de repente ele está fazendo, ele resolver que ele vai fazer. Por quê? Por que isso é importante? Porque se você não está habilitado, melhor você não fazer uma coisa que você não tem certeza que você sabe fazer. Você imagina um profissional que depois da faculdade passa 5 anos estudando para se tornar habilitado a resolver um problema, porque não basta saber fazer, você tem que saber cuidar das complicações possíveis daquele procedimento. E ainda por cima tem a residência, né? Que faz a residência em hospitais, em clínicas e tudo mais. Só lugares credenciados, só lugares que tem um nível de excelência que pode ensinar uma outra credenciados pelo conselho, credenciados pela associação, como é que são esses lugares? São credenciados pelo Ministério da Educação, pelo MEC, são credenciados pelo Conselho Regional de Medicina e pela sociedade da área de cada órgão. E para a população, acho que é importante passar que se o paciente resolve assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Então, o interessante é consultar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o www.cirurgiaplástica.com.br, que ele tem os profissionais que são habilitados, que estão em dia com a sociedade, que estão habilitados para realizar o procedimento. Inclusive você pode entrar no site, você coloca lá o nome do médico, que eu vou inclusive mostrar isso para vocês, você coloca o nome do médico e vai aparecer pelo site se esse médico é credenciado ou não, e vai aparecer o número do registro dele e tudo mais. Para um paciente fazer uma cirurgia plástica, além desse tipo de procedimento, o que mais ele precisa fazer para ele ter mais segurança e ter mais sucesso na cirurgia que ele vai fazer? Bom, em cirurgia plástica, como em qualquer área da medicina, ou qualquer coisa que a pessoa vai fazer de maneira geral, a pessoa tem que pensar em primeiro lugar na segurança. E resolveu fazer qualquer coisa na vida, você resolveu comprar um carro, qualquer coisa. E em cirurgia plástica é a mesma coisa. Você tem que ter as coisas de segurança. Então, primeira coisa, procurar um profissional habilitado, fazer todos os exames pré-operatórios. Então, saber se você tem um problema do coração, um problema de coagulação, qualquer problema que te impeça de resolver esse problema, fazer essa cirurgia. Operar num lugar que seja adequado. Então, cirurgias de grande porte, o ideal é você fazer num hospital, num lugar que tenha realmente uma estrutura que, a gente nunca quer que aconteça nada de errado, né? Mas a gente pode atravessar a rua e ser atropelado. Então, imagina o risco que você corre quando faz uma cirurgia. Então, você tem que estar num lugar que te dê suporte. Então, se realizar num estabelecimento que tenha condição, num hospital, observar se esse hospital tem infraestrutura para atender esse paciente,
pequenos procedimentos podem ser feitos numa clínica, numa estrutura menor, mas grandes cirurgias obrigatoriamente no hospital, né? Bom, fora isso, são o planejamento de pós-operatório. Eu falo, mais importante do que a cirurgia, o pré-operatório, tudo, são os cuidados pós-operatórios. Então não pode abusar, você tem que, principalmente, né, a maior parte dos pacientes são mulheres, tem criança em casa, então já tem que deixar programado quem que vai ajudar a cuidar das crianças, levar a criança na escola, fazer comida. Então existe todo esse preparo para se realizar um procedimento com segurança. E é lógico, nunca procurar um profissional experiente, um profissional que você tenha alguma referência e com certeza procurar fazer tudo do certo. Se você tem um problema, não adianta, tem paciente que tem essa ânsia, né? Não vou contar que eu tenho esse problema, porque senão ele não vai deixar operar. É segurança do paciente. Ó, e lembrando para você que a gente está aqui com a doutora Luciana e a gente está na clínica, né, no consultório, então o telefone toca, gente que passa, ela gentilmente está atendendo a gente aqui no consultório, mas eu vou fazer uma pergunta para ela agora, ela não vai responder agora, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. A gente vai dividir a cirurgia plástica em duas partes, como diria Jack o Estripador, em cirurgias por necessidade e cirurgias por estética. Ela vai me responder depois quando que essa cirurgia é feita por necessidade ou por estética. Já já eu volto, não sai daí não. Roteiro.tv está com você. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. Tudo o que você procura para o seu bem-estar, você encontra na Corpo Cabelo Estética. Tradicionais tratamentos até os mais modernos, Ecos, Power Reduction e Thermo Reduction. No salão você encontra os melhores produtos e profissionais capacitados e as técnicas mais modernas. E ainda Day Spa, Dia do Noivo e da Noiva, Podologia e o bronzeamento a jato continuam sendo o nosso diferencial. Corpo, Cabelo e Estética. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de menina. Menina mulher, que brinca, que sonha como gente grande e desperta desejo, novas descobertas. M de mãe. Mãe que vê nos primeiros passos o futuro, que divide momentos multiplicando sorrisos. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de moderna. M de multi. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. A maior paixão da minha mãe era cuidar de mim. Em tudo que ela fazia, tinha aquele amor, aquele dom de só pensar em mim, nunca pedindo nada em troca. Hoje eu sei que esse dom foi a melhor coisa que ela me deu. Eu nasci para cuidar de quem eu amo. A outra foi me dar a chance de retribuir isso tudo com um plano de saúde, que, igual a gente, nasceu com a paixão de cuidar. Atívia, paixão por cuidar de você. Quando bater aquela fome, Vila Maior e Restaurante. No almoço, uma grande variedade de pratos frios e quentes com sabor de comida caseira. E no jantar, a pizza e a estação de massas de dar água na boca. Agora você já sabe. Quando bater aquela fome, Vila Maior e Restaurante Pizza e Massa. Avenida Heitor Villa-Lobos, 1105, Vila Ema. Assista na NET Cidade. Programa Roteiro.tv.
aos domingos às 15 horas e às segundas às 20 horas. Um programa com conteúdo inteligente e de qualidade, mostrando matérias de forma leve e descontraída. Apresentado com a marca de Márcio Marcondes. Programa Roteiro.tv. Oferecimento Ative a Saúde. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. Estou voltando aqui no Roteiro.tv, falando com a doutora Luciana. E como a nossa audiência é rotativa, a gente está falando sobre cirurgia plástica. A doutora Luciana Pereira Takaki atendeu a gente aqui e a gente está falando um pouco sobre os cuidados, sobre segurança, enfim, cirurgia plástica. E no bloco anterior, no final, eu fiz uma pergunta para ela sobre cirurgia plástica por necessidade e cirurgia plástica por estética. Lá no início do programa, a gente falou em cerca de 30% por necessidade e 70% por estética. Esses números são verdadeiros? Olha, eu acho que no Brasil eu acredito que sim. Em alguns países essa estatística inverte um pouco pela própria característica do país mesmo. O que seria a cirurgia plástica, na verdade ela chama-se cirurgia plástica, estética e reparadora, ou reparadora e estética, né? A reparadora seria a principal área, né? A área que conta com as reconstruções, né? Então, a cuida do queimado, do paciente queimado. Né? Que na verdade foi onde tudo começou, né? Tudo começou. Que o profissional ele se especializava para atender as necessidades de uma população, né? Do queimado, da obesidade mórbida, né? Uhum. Bom, então existe essa primeira área, né, que cuida reparação de grandes tumores. Então o paciente tirou um pedaço enorme da mandíbula, precisa reconstruir. A cirurgia plástica, que é a especialidade que faz esse tipo de reconstrução. Cuidado de pacientes queimados, grandes queimados, pequenos queimados, enxerto de pele. Reconstrução de mama, da parte nossa, retirada de tumores de pele, lesões de tecidos moles, cirurgia plástica. Hoje nasce uma outra área, que é a área dos pós-grande perda ponderal, né, pós-cirurgia bariátrica, que perderam 50 quilos, 60 quilos, então sobra aquele monte de pele, que precisam fazer uma cirurgia reparadora para tirar o excesso de pele que sobrou. Isso são aquelas pessoas que fazem aquela cirurgia de estômago, por exemplo? Redução de estômago. Pedem muito peso, ou por redução de estômago, ou por dieta, por mérito próprio. E fica aquela pele sobrando, Isso. Todo mundo já deve ter visto, né? Alguma coisa assim. E então, essa é uma parte da cirurgia plástica, né? É mais do que necessária, né? O paciente tem tá queimado, precisa ser tratado, né? É uma necessidade. E por outro lado tem a cirurgia estética, que ela não deixa de não ser necessária, porque às vezes trata de um resgate de autoconfiança da pessoa, de autoestima, né, de bem-estar da pessoa. Também acredito que seja uma coisa necessária também, mas não é uma coisa assim, uma questão de saúde, né? Então seriam cirurgias de mama, contorno corporal, lipoaspiração, cirurgias de face, todo esse outro arsenal. Então são esses dois lados. Existe isso é uma curiosidade minha, né? Curiosidade de leigo, acho que deve ser de muita gente também. Existe uma diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Bom, a lipoaspiração, ela é a retirada de gordura, através você faz uma infiltração com uma solução na área que você quer e retira a gordura através de uma cânula ligada a um vácuo. Isso é a lipoaspiração, né? A lipoescultura seria você retirar, pegar essa gordura que você tirou do paciente, fazer um tratamento desse tecido que você tirou, né? Que é separar a parte de sangue e outras coisas que não servem e injetar essa gordura em outra região. Isso é uma coisa que está muito em voga, muito em moda agora no mundo inteiro, que é o uso dessa gordura. Então, hoje estão sendo desenvolvidas várias técnicas de como centrifugar, de como separar essa gordura, de como fazer essa enxertia para esse enxerto se tornar viável. Então você consegue, você tem um buraco que você não gosta, ou você acha que tem uma parte do seu corpo que
seja pequeno, então você pega a sua própria gordura e coloca em outro lugar. Então você, como o nome propriamente já diz, você tira essa gordura e monta uma escultura no corpo da pessoa, onde ela não tem, você põe, onde ela tem, você tira. Justamente. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ah, entendi. Me fala uma coisa importante também, que eu li alguma coisa a respeito de necessidades. Lábio leporino. Bom, lábio leporino hoje é uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica. Existem alguns centros de tratamento do lábio leporino. Então, o maior centro... São especializados? Centros especializados. Para o tratamento da criança com lábio leporino, você precisa de uma estrutura muito grande. Então, é difícil uma pessoa sozinha numa cidade conseguir fazer todo esse tratamento. Porque você precisa de profissionais muito especializados. É porque envolve outros profissionais? Envolve. Então, você precisa de um fono que seja especializado na área do lábio leporino. Você precisa de uma equipe de dentistas, uma equipe de odontologia super especializada nessa área. Aí você precisa de pediatra especializado nessa área. Então, como é uma área que acaba sendo muito delicada, né? São cirurgias que são muito delicadas, que tem que, né? A gente espera um índice de que tem que ficar bom, tem que dar certo, então elas acabam sendo isoladas em certos centros, né? O maior centro que tem no Brasil hoje é o de Bauru, é o Centrinho em Bauru. Uhum. Tem alguns lugares em São Paulo também, São Paulo capital, mas são centros específicos para tratamento do lábio leporino. É uma subespecialidade da cirurgia plástica, mas ela acaba sendo uma subespecialidade. É como você tem assim, tem um monte, você vai um degrau a mais para você conseguir tratar uma criança, porque é uma estrutura muito grande. Porque tem muita coisa por trás, né, que envolve tudo isso. Vamos falar então de procedimentos das cirurgias propriamente ditas. Hoje, quais são as mais procuradas? O que se procura mais em termos... Vamos falar de estética agora, né? O que mais se procura? Olha, a maior procura é a prótese de mama e a lipoaspiração, né? São os dois procedimentos mais procurados. A prótese, né, o aumento da mama através de uma prótese, e a lipoaspiração. Qualquer faixa etária são os procedimentos de maior procura. Essa cirurgia de mama que você falou, são as mais procuradas. O que se procura mais? A prótese ou a redução? Bom, o que acontece? Existem alguns extremos de idade, eu acho. Isso é uma característica de um pouco de idade tudo, e de moda. Porque hoje existe um apelo na televisão, na rua, das lojas, das roupas do mundo, que a mulher tem que ter uma mama volumosa. Então hoje em dia está em moda mulheres de mamas grandes, e parece que quem não tem se sente assim excluído do mundo, né? Você pegar as fotos das modelos no final da década de 70, começo da década de 80, são todas tipo Cláudia Raia, né? Retas, chapadas. Então esse foi um mercado que cresceu muito, e a procura das pacientes entre 20 a 30 anos que procuram colocar uma prótese é muito grande. E justamente por ser um procedimento, né? As próteses têm melhorado muito nos últimos anos, todo o arsenal em torno dessa cirurgia tem ficado mais tranquilo. Então a amiguinha vai e coloca, a outra anima, vai e coloca também. Então realmente existe esse ponto. Do outro lado, estão as pacientes que já chegaram mais ou menos aos 40, 50 anos. Não que não existam meninas novas também que façam isso, mas daí já a preocupação é de redução de mama. Então levantar, a mama caiu, e a mama tem muito a ver com a própria autoestima da mulher, da feminilidade mesmo. Inclusive a gente estava conversando antes da gravação, e a doutora Luciana fez um comentário que eu perguntei para ela quando que existe a necessidade e quando que existe a estética, né? E
você me falou que era uma linha muito tênue. Explica para minha telespectadora essa diferença, porque a mulher chega aqui e fala o que para você? Você fala assim, o que é necessidade, o que é estética. O que acontece é que as mulheres, elas... É muito difícil você falar assim, que não seja uma necessidade. A mulher tem uma mama enorme, caída, precisa operar. Daí é um pouquinho menor a mama, mas está caída e a autoestima está caída. E quando faz, o peito levanta a mulher, a autoestima da mulher. Elas mudam de postura quando elas vêm. Então, às vezes, pode trazer um resgate da autoestima. Então, muda a postura, muda o humor, né, o relacionamento da mulher com a vida. Não que cirurgia plástica vá resolver alguma depressão, algum problema conjugal, ela não resolve, né? As pessoas cirurgia plástica não traz marido de volta, não traz namorado de volta. Você não vai arrumar um homem lindo, maravilhoso, porque você fez cirurgia plástica. Estou errado? Não, tá certíssimo. Certíssimo. Então, assim, você tá triste porque você não fala assim, eu não tiro a roupa porque perto do meu marido, não sei o quê. Você tem uma vantagem em relação a isso. Quando você cria um problema de acordo com o seu corpo, mas não que isso vá resolver seu problema conjugal. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Mais que melhora a autoestima, as pacientes ficam felizes, isso é o mais gratificante da nossa profissão. Eu vou chamar meu break comercial, o papo está muito gostoso aqui com a doutora Luciana, e já a gente volta para falar um pouquinho mais de cirurgia plástica, já a gente volta para falar um pouquinho mais de procedimento. Não sai daí, o roteiro está com você. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. A maior paixão da minha mãe era cuidar de mim. Em tudo que ela fazia, tinha aquele amor, aquele dom de só pensar em mim, nunca pedindo nada em troca. Hoje eu sei que esse dom foi a melhor coisa que ela me deu. Eu nasci para cuidar de quem eu amo. A outra foi me dar a chance de retribuir isso tudo com um plano de saúde que, igual a gente, nasceu com a paixão de cuidar. Ativia, paixão por cuidar de você. A Só Marcas surgiu com a missão de oferecer um presente diferenciado, algo que vá além de um brinde, contando hoje com uma equipe especializada e materiais de altíssima qualidade que atendem aos gostos mais refinados. Tantos anos trabalhando pelo melhor, o resultado está na nova sede, em Barueri, São Paulo, com 7.000 metros quadrados que abrigam os setores de produção, estoque, distribuição e administração. Seu showroom com 100 metros quadrados expõe com clareza e elegância todos os produtos oferecidos pela marca. E é nesse ambiente que o cliente pode definir melhor sua escolha, observando mais detalhadamente os produtos, da matéria-prima utilizada ao acabamento das peças. Tal estrutura garante uma palavra para a Só Marcas: renovação. E a empresa encontra agora o material que melhor condensa sua ideologia: o bambu. O bambu se regenera sozinho e, mais importante, não precisa de auxílio de pesticidas, porque possui um agente natural que previne e combate a proliferação de bactérias. Diante dessa maravilha natural, a Só Marcas criou a linha Wealth, marca destinada a lançar produtos refinadíssimos feitos com essa matéria-prima. São itens confeccionados com a mais alta tecnologia e com um design diferenciado para atender os clientes mais exigentes. A Só Marcas, e agora com a nova força da Wealth, consegue abraçar grandes causas, respondendo a favor da sustentabilidade num Brasil mais forte e aberto às relações comerciais internacionais. Só Marcas e Wealth, valorizando a natureza e os melhores momentos da vida. Quando bater aquela fome, Vila Maiore Restaurante. No almoço, uma grande variedade de pratos frios e quentes com sabor de comida caseira. E no jantar, a pizza e a estação de massas de dar água na boca. Agora você já sabe. Quando bater aquela fome, Vila Maiore Restaurante Pizza e Massa, Avenida Heitor Villa-Lobos, 1105, Vila Ema. Quero convidar você a depositar nessa urna qualidade de vida e inclusão para as pessoas com deficiência visual. Doando a sua nota fiscal paulista, você ajuda o Provisão a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e a construir uma sociedade mais justa e humana. Doe uma oportunidade. Doe sua nota fiscal paulista para o Provisão.
Você sabia que entre os 5 e os 19 anos, o câncer aparece como a primeira causa de morte por doença no país? Mas com diagnóstico precoce e tratamento de qualidade especializado, o câncer tem cura. O GAC proporciona índices de cura iguais aos grandes centros de referência em tratamento de câncer. Ajude-nos a continuar vencendo essa batalha. E não se esqueça, precisamos de você, pois é sua ajuda que nos faz viver. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. E como diria o outro, estamos de volta. Roteiro.tv, conversando com a doutora Luciana. Doutora Luciana, falamos de procedimentos mais procurados. Vamos falar agora de outros procedimentos que na cirurgia plástica as pessoas também buscam o bem-estar e tudo mais. Quais são eles? Bom, pode começar de baixo, de cima para baixo, né? Isso, vamos de novo, como diria o esquartejador, vamos por partes. Então você pega, começando da cabeça, tem um transplante de cabelo, né? Você planta cabelinho, né? Fazer transplante de cabelo hoje. O transplante de cabelo, ele é necessidade ou é estética? É estética, né? Telhado. Estética. Entendi. Pode ser reparadora. Entendi. Muito difícil, né? Mas hoje tem técnicas mais modernas, né? Faz com microscópio, tudo, faz transplante fio a fio, né? Do pelo para ter um aspecto mais natural. Aí tem as cirurgias e os tratamentos complementares de face. Então, as cirurgias das pálpebras, que também existe muito essa barreira que a gente fala. Quando que é uma cirurgia estética e quando a pele da pálpebra está tão caída que começa a atrapalhar a própria visão. Isso tem a ver com a idade? Tem a ver com a idade. Com a idade, a pele da pálpebra ela vai tendo a flacidez e vai perdendo a elasticidade da pele, o tecido subcutâneo ele vai mudando a localização dele dentro da face. Então você vai tendo, são os processos do envelhecimento mesmo. Então, a cirurgia de pálpebra, o lift, né, a cirurgia do pescoço, os tratamentos de cuidado com a pele, né, os peelings, laser de CO2, botox, toxina botulínica, os preenchimentos, uma série de... Vou te fazer outra pergunta de leigo. Essas cirurgias, elas são cirurgias reparadoras? Não, são cirurgias estéticas. Reparadora é quando existe a necessidade da pessoa fazer aquilo. É quando a pessoa tem um defeito, né? Uma deficiência no corpo. Aí sim, ela é reparadora. Aí ela é reparadora. Entendi. Daí as orelhas, né? Orelha de abano, que na maior parte do caso são que procura durante a própria infância. Pode operar a orelhinha a partir dos 7 anos de idade. Isso é um aspecto assim que hoje está muito em discussão, o bullying, né? Uhum. E as criancinhas que têm a orelhinha acabam ficando, são os melhores pacientezinhos que a gente tem, porque eles querem tanto operar, porque escutaram todo mundo atormentar na escolinha, os coleguinhas, e criança quando dá para ser maldosa com a outra criança é pior que adulto, né? É pior que adulto, é a orelha de abano, é o dumbo, é o dunga, é tudo isso. Então tem as orelhas das crianças, não que uma pessoa adulta não possa fazer, pode também, claro. Mas acho que na criança a própria cartilagem, né, acho que ela é mais fácil ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver, mais por causa principalmente menininha, né, daí não prende o cabelinho e fica triste, né, todo mundo tirando sarro, a criança. Já mexe com a autoestima. Já mexe muito com a autoestima. Então tem a cirurgiazinha da orelha, os procedimentos de face, né? Nariz. Nariz é uma cirurgia que também é muito procurada, gosto muito de fazer também. São os... Nariz é rinoplastia. Bom, eu estudei para falar com ela, viu? Vocês pensam que eu chego aqui e vamos que vamos? Não é assim, não. Então, a rinoplastia é uma cirurgia que, meu ponto de vista, né? O mais importante... Tudo, né, no nariz, o que for menos é melhor. Então, não dá fazer uma cirurgia plástica que você tire exatamente aquilo que o paciente não gosta, que não é harmônico, para você não fazer com que aquele paciente não se reconheça no espelho.
Então o paciente, tem um calo aqui em cima que eu não gosto. Então a sua cirurgia é mais focada naquilo para não ficar com aquele estereótipo de nariz operado. Porque não tem coisa pior do que você tá passando no supermercado, alguém cochichar assim do lado. Ah lá, operou o nariz, né? Mas fica tão visível assim que... Isso são fases, né? Há uns anos atrás todo mundo tinha um modelo de nariz, né? Mais... dorso mais baixo, nariz bem empinadinho. Afilado. E hoje em dia as pessoas já estão conservando mais a característica da paciente. Isso em toda a cirurgia de rosto. Se você pegar uma cirurgia para envelhecimento, né, um lifting, você não faz... O objetivo não é mais ter aquela cirurgia que repuxa e que fica parecendo que o paciente bateu um vento. Isso é horrível, né? Isso é horrível para todo mundo. Bater um vento é ótimo. Isso é horrível, ninguém quer, todo mundo quer fazer, todo mundo quer parecer jovem, mas ninguém quer falar que fez, não é? Entendi. Né? É bem por aí mesmo. Então, é aquilo que você estava falando antes, né? A diferença entre a necessidade e a estética. As pessoas acham que é sempre uma necessidade, né? Eu preciso estar bonita. Eu preciso colocar um prótese de urgência. Verdade. Elas falam isso. Mas... Uma outra pergunta que cabe. A gente está falando de cirurgia de nariz, de rinoplastia. No caso, por exemplo, eu já vi em acidentes ou até em jogador de futebol, que ele toma uma pancada e quebra o nariz. Aí já é um problema ósseo, que cabe uma cirurgia plástica, ou não quando você fratura o nariz, é importante você passar por um profissional, de preferência cirurgião plástico, que ele vai te levar para o centro cirúrgico, vai colocar o seu nariz no lugar de novo, colocar o gesso para ele consolidar, para ele cicatrizar, vamos dizer assim, do jeito certo. Porque se você fraturar o nariz, quebrou o nariz e deixa passar a vontade de Deus, às vezes acontece o nariz ficar torto. E daí para consertar depois você vai precisar passar por uma cirurgia e já é uma rinoplastia secundária, a chance de ficar bom já é menor. Então, quebrou o nariz, tem que procurar para colocar o nariz no lugar para ele cicatrizar no lugar. Então vamos descer o corpo agora. Mama, a gente já falou de mama. Mama, né? Principalmente as cirurgias redutoras de mama. Agora vamos falar de abdômen, que a mulherada adora. A tal da abdominoplastia, que é o que a gente mais escuta falar. A abdominoplastia é a plástica que retira o excesso de pele do abdômen. Então, o que acontece? Com as variações de peso, né? É o efeito sanfona ou com o ganho de peso durante a gestação. Quando a mulher, ela engorda, a mulher ou o homem, que também tem homem que faz abdominoplastia. Nós vamos chegar lá já, nós vamos chegar. Então, a pele estica e depois ela emagrece e a pele não volta pro lugar. A pele esticou uma vez, ela não vai voltar pro seu lugar. Não adianta, pele que sobra não tem o que fazer. Não tem jeito, não é é elástico. Retirar, não é elástica. A pele tem um pouco de elasticidade, mas não é muito. Então aquela pele que sobra no abdômen, que tá aquela flacidez no abdômen, né? Aquilo seria um procedimento de cirurgia. Então você retira o fuso inferior do abdômen de pele e estica a pele que está acima do umbigo, com uma costura embaixo, que uma roupa de banho consiga esconder a cicatriz. Associado a isso, a gente mexe nos músculos, né? Os músculos, quando você aumenta o conteúdo abdominal, eles se separam, né? Aquela capa que fica em torno do músculo, que é igual quando a gente vai limpar carne de boi, né? Tem aquela capinha em volta. O que acontece? Aquela capinha estica e o músculo não estica. Então, o músculo não consegue, por mais que ele contraia, ele fica flácido. Então, a gente reconstrói essa capinha para o abdômen ficar retinho de novo, que essa que é a intenção. Hoje é muito raro um paciente que tem indicação exclusivamente de uma abdominoplastia. Geralmente a gente faz um abdômen associado a uma lipo para você melhorar o contorno corporal, para melhorar a cintura, o dorso, para você ter um conjunto mais harmônico, né? Porque senão você estica na frente e atrás
e aqui sobra uma coisa, então olhando assim fica... Vai parecer um balão murcho, né? Fica meio disforme. Fica meio disforme. Bom, vamos deixar um pouco para lá essa história de procedimento, porque vocês vão ter muito mais doutora Luciana no roteiro. Depois eu conto para vocês como que a gente vai fazer contato com ela. Vamos falar outra coisa agora, doutora. Quem busca mais a cirurgia plástica é mulher. Isso já é comprovado. Mas o homem, ele tem uma participação grande nesse universo de cirurgia plástica. Qual é a participação do homem nesse universo e o que o homem mais procura? O número de pacientes masculinos aumentou muito nos últimos 10 anos, de cirurgia estética. Os homens hoje, eles são mais vaidosos, né? O homem é mais vaidade, né? O homem tem muito mais vaidade do que ele tinha há 10 anos Sem atrás, dúvida, com certeza. Então, o que acontece? São as próteses, né? Prótese de peitoral, prótese de panturrilha, prótese de glúteo, inclusive já tive pacientes homens que colocaram uma prótese de bombonzinho. glúteo. Prótese de glúteo é o bombonzinho. E a lipoaspiração, né? E o rosto. Porque dizem, inclusive, né, que as mulheres, elas gostam dos homens sarados, mas tem algumas que a primeira coisa que ela olha é o bumbum, né? A carteira. Exatamente. Aí o homem vai buscar o glúteo. Vamos lá, doutora. E depois de uma certa idade, a pálpebra incomoda muitos homens. Eu tenho muitos pacientes homens que procuram para fazer a cirurgia da pálpebra. E o homem, de uma maneira geral, né? Se conversar com o pessoal de salão de beleza, eu tenho equipamento de depilação a laser no consultório. A gente tem uma porcentagem muito grande de homens que fazem depilação a laser e tudo isso. Então, eu acho que os homens estão crescendo nessa área e eu acho que é ótimo, né? Por que só a mulher tem que se cuidar? Por que só a mulher tem direito, né? Mais uma pergunta que eu quero te fazer, que a gente escuta também muitas pessoas falarem, a respeito de marcas e cicatrizes das cirurgias. Tem muita gente que tem medo, mas é assim, fala bem por cima, porque a gente vai ter mais doutora Luciana no programa. Vamos lá, doutora. Bom, cicatrizes basicamente são 3 fatores, né? Do procedimento intraoperatório, né? O cuidado de se fechar aquilo lá, né? Já que você está com cirurgião plástico, ele vai com certeza tomar o máximo cuidado para ter o melhor resultado. O cuidado, sua genética, a genética do paciente, o paciente já tem predisposição a ter uma cicatrização de uma maneira ou de outra. E o terceiro fator, que é o mais importante de todos, que são os cuidados pós-operatórios. Então, são a obediência de você fazer o repouso, de não esticar antes do tempo, os curativos e depois os tratamentos que existem em relação à cicatriz. Que daí engloba uma série de coisas, placa de silicone, pomada, cada tipo de cicatriz requer uma pomada diferente, isso é importante falar, porque às vezes a pessoa fala assim, porque eu vi na televisão, mas a sua cicatrização não é de todo mundo, então às vezes tem tratamentos que são específicos para aquele tipo de cicatriz. O laser de CO2 tem um resultado excelente para alguns tipos de cicatriz. Então hoje a gente tem o arsenal, e o que a gente costuma falar é o seguinte, é uma balança. O quanto você acha que está feio isso, o quanto isso está te incomodando, o que você queira trocar por uma cicatriz, né? É uma troca, né? Então a cicatriz você pode tratar, pode esconder e daí isso é da escolha do paciente. Bom, doutora, o máximo que eu tenho que dizer é muito obrigado por ter recebido a gente aqui, ter recebido a nossa equipe. O microfone é seu, a câmera é sua. Se você quiser passar uma mensagem para a minha telespectadora, para o meu telespectador, né, que como a gente falou, o homem também hoje está buscando muito isso, fica à vontade. Queria deixar um agradecimento à tua equipe pelo convite, queria passar para a população que procure, que pesquise, que procure seu médico, converse com ele, se for resolver fazer, se programe de maneira adequada, no lugar adequado, para ter um sucesso. Gente, eu conversei com a doutora Luciana Pereira Takaki e eu quero dizer para você o seguinte, você está com alguma dúvida, você está pretendendo fazer uma cirurgia plástica,
Eu vou passar um e-mail para você, que é plástica@roteiro.tv. plástica@roteiro.tv. Nesse e-mail, você manda suas dúvidas, eu vou passar tudo isso para a doutora Luciana e eu garanto para você que ela vai responder isso no próximo programa, que eu sei que ela vai estar aqui com a gente. E eu agradeço vocês, o roteiro, daqui a pouco tem mais. Obrigado pela entrevista. Já a gente volta. Você está assistindo Roteiro.tv. Sempre uma informação agradável. Você sabia que entre os 5 e os 19 anos, o câncer aparece como a primeira causa de morte por doença no país? Mas com diagnóstico precoce e tratamento de qualidade especializado, o câncer tem cura. O GAC proporciona índices de cura iguais aos grandes centros de referência em tratamento de câncer. Ajude-nos a continuar vencendo essa batalha. E não se esqueça, precisamos de você, pois é sua ajuda que nos faz viver. Quando bater aquela fome, Vila Maiore Restaurante. No almoço, uma grande variedade de pratos frios e quentes com sabor de comida caseira. E no jantar, a pizza e a estação de massas de dar água na boca. Agora você já sabe. Quando bater aquela fome, Vila Maiore Restaurante Pizza e Massa. Avenida Heitor Villa-Lobos, 1105, Vila Ema. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de menina. Menina mulher, que brinca, que sonha como gente grande e desperta desejo, novas descobertas. M de mãe. Mãe que vê nos primeiros passos o futuro, que divide momentos multiplicando sorrisos. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de moderna. M de multi. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Quero convidar você a depositar nessa urna qualidade de vida e inclusão para as pessoas com deficiência visual. Doando a sua nota fiscal paulista, você ajuda o Provisão a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e a construir uma sociedade mais justa e humana. Doe uma oportunidade. Doe sua nota fiscal paulista para o Provisão. Assista na NET Cidade. Programa Roteiro.tv. Aos domingos, às 15 horas e às segundas, às 20 horas. Um programa com conteúdo inteligente e de qualidade, mostrando matérias de forma leve e descontraída. Apresentado com a marca de Márcio Marcondes. Programa Roteiro.tv. Oferecimento: Ative a Saúde. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da gráfica Pro Braille. E para contar um pouquinho disso para a gente, está aqui comigo o Carlos Pérez, que é aqui do Provisão. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, estamos aqui à disposição. Então mostra aqui para o meu telespectador do canal NET Cidade todos esses materiais que vocês utilizam aqui na gráfica e todos esses produtos que vocês comercializam. Vamos começar por onde? Vamos começar por aqui. Aqui está a reglete, que é o equipamento principal em que o deficiente visual escreve em sala de aula, em suas mais diversas atividades, seja dentro ou fora da gráfica. A reglete é o equipamento que o deficiente visual usa para escrever, para estar inserido no sistema Braille, assim como essa máquina de mecanografia. Mecanografia é o nome dado à datilografia para o sistema Braille. Aqui nós temos o Soroban, que é um equipamento de origem oriental
que serve para o deficiente visual fazer as mais diversas operações da matemática. Agora me diz uma coisa, quanto tempo que um deficiente visual ele demora para começar a utilizar esse tipo de máquina? Na verdade, isso vai depender do histórico de vida de cada deficiente visual. Se você é deficiente visual, já nasceu nessa condição e tem uma boa estrutura familiar, uma retaguarda de apoio bacana por perto, você acaba tendo um processo de alfabetização similar ao de uma criança que enxerga. Então, com o mesmo tempo que uma criança que enxerga demora para ser alfabetizada, o deficiente visual que nasce assim, com a deficiência, que tem um apoio familiar, que tem uma estrutura bacana em volta, consegue essa desenvoltura no mesmo tempo. Agora, você tem histórias das mais diversas, de deficientes que perdem a visão já com uma certa idade, que demoram um tempo menor ou maior para adaptação, para lidar, para manusear com esses materiais. Tá, e o Soroban, a mesma coisa? O Soroban é a mesma coisa. Não existe, assim, uma expectativa de tempo fixa para o aprendizado das técnicas de utilização desses materiais. Mesmo que esse deficiente visual ele seja uma criança e não seja alfabetizado, ele pode se utilizar dessas máquinas? Ele pode, só que assim, aí é importante que ele esteja inserido no processo de ensino, que ele esteja inserido na escola, para que haja um sentido para que o deficiente visual possa utilizar esses materiais. Porque, até em função disso, existe o trabalho do Provisão, para que não seja algo autodidata, para que exista um roteiro de aprendizado, independente do tempo que o deficiente vai levar para estar atingindo essas atividades, faz-se necessário um roteiro de aprendizado, faz-se necessário o segmento dos mais diferentes passos, né, para que a pessoa possa aprender a lidar com esses materiais. E aí é que entra o centro de reabilitação do Provisão. Entra o centro de reabilitação. Então vamos passar agora para esses materiais, que são materiais comercializados aqui pela oficina ProBraille. Exatamente, esses são os materiais que a gráfica comercializa. Nós estamos aqui com uma cartilha que é chamada O Menino, o Gnomo e a Floresta Destruída. Isso aqui é um material que foi feito para alunos inseridos na rede regular de ensino da cidade de São José dos Campos, graças a um projeto que temos chamado Acessa Braille. É uma parceria do CMDCA, da Petrobras com o Provisão, que visa, do CMDCA e da Petrobras com o Provisão, que visa o fornecimento de materiais adaptados para o Braille ou com letra ampliada para pessoas que têm baixa visão, que possibilitem a inclusão dessas pessoas de forma mais competitiva na sala de aula comum, desde pessoas inseridas no ensino fundamental até aqueles que já estejam em nível universitário. Então, todos podem estar fazendo parte desse projeto Acessa Braille. Para isso, basta que a escola entre em contato com o Provisão e seja inserida, faça o seu cadastro e possa propiciar sem custos para ela, a escola, esse benefício para o seu aluno deficiente visual, para que ele esteja inserido em sala de aula. Aqui a gente já viu, então, outros cadernos. Aqui, um pouquinho mais para frente, aqui, Carlos, a gente tem cartões de visita. Temos cartões de visita, que é uma das nossas especialidades, são os cartões de visita em Braille. Nós atendemos já uma clientela grande, estamos abertos para receber cada vez mais pessoas, porque qual é o grande lance do cartão de visita em Braille? Não só a inclusão da informação para um público maior, porque o deficiente visual é um público consumidor dos mais diferentes serviços, mas como, acima de tudo, o compromisso com a responsabilidade social, a preocupação com a inclusão, a preocupação com o estar atendendo às mais diversas fatias do mercado. Então, a empresa, o profissional liberal, o comerciante, aquele que tem essa preocupação de fazer um cartão de visita em Braille, ele não só está promovendo a inclusão,
como está mostrando que o seu trabalho, acima de tudo, é um trabalho cidadão e comprometido com as questões ligadas à responsabilidade social. Agora vamos falar um pouco, Carlos, dessa coleção aqui, Vida e Minguinho. Essa coleção aqui é o carro-chefe da Gráfica Pro Braille, a coleção Vida e Minguinho. Já são 6 livros escritos pela escritora joseense Cristina Hernandes e que tiveram, né, todos os seus direitos autorais doados em favor dos projetos aqui do Provisão. Carlos, agora me diz uma coisa. A empresa ou a pessoa que quiser fazer um cartão de visita também em Braille, como é que ele faz? Ele entra em contato com o Provisão? Como é que é o sistema? Ele vai entrar em contato com a gente aqui na gráfica, pelo telefone 3919-3212 e vai enviar para a gente os cartões já pronto em tinta e nós vamos colocar em Braille as principais informações referentes ao responsável pelo cartão. Gente, para você que quer fazer seu cartão de visita, dá uma ligadinha para cá, o telefone vai estar aqui, o site vai estar aqui, porque o meu já está pronto. Liga para cá, faz o seu cartão em Braille, entra em contato com o Provisão. Oferecimento: Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você.